Mais uma vez uma satisfação imensa estar aqui falando um pouco do Espiritismo para vocês, né? Uma doutrina que cada dia que passa vai abrindo um pouco mais o nosso coração e a nossa mente. Eu trouxe uma palestra hoje em que a gente vai ter uma oportunidade de conhecer um pouco mais além da doutrina espírita. Nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre o que vem depois da morte, né? A gente vai falar um pouco sobre o plano espiritual, tão prometido por Jesus, tanto falado por profetas, e hoje nós temos aqui à nossa frente e ainda temos uma certa dificuldade, digamos assim, de aceitar isso, né? A minha ideia hoje é passar um pouquinho mais para vocês terem um esclarecimento maior sobre esse plano espiritual anunciado por Jesus. Ok? Tudo bem, vamos lá. Nossa vida em outra vida. Uma vez chegaram para Francisco de Assis e fizeram a seguinte pergunta para ele. Pai Francisco, chamavam ele de Pai Francisco, né? Se você soubesse que você fosse morrer amanhã, o que você faria? E ele não pensou nem um pouquinho, ele disse: continuaria cuidando do meu jardim. É claro que todos nós aqui, que estamos encarnados, temos uma grande diferença e uma grande, digamos assim, distância de Francisco de Assis. Mas se eu fizesse essa pergunta para vocês hoje, se vocês soubessem que amanhã vocês não estariam mais nesse plano físico, o que vocês fariam? Continuariam cuidando do jardim? Ou entrariam em desespero? Tantos filmes já foi mostrado, falado sobre esse tipo de coisa, né? A gente vê na literatura bastante, usam esse tema, né? Contos e alguma coisa assim. Então, cada um toma uma atitude. Alguns caem de joelho e vão rezar pedindo perdão a Deus, né? Pedindo perdão aos outros, tentando fazer tudo o que não fez numa vida em pouco tempo. Outros talvez vão tomar o maior porre da vida, né? Vão aproveitar para sair desse plano no alto, bem no alto. Outros talvez vão usar todo o limite do cartão de crédito dele, da família e tudo mais, aproveitar esse último dia, né? Mas é justamente nesse sentido, né, que é o nosso grande erro nessa situação, né? O Allan Kardec, ele vai trabalhar um pouco essa condição de preocupação com a morte, né? Quando ele interroga os espíritos na questão 941, lá onde ele faz uma pergunta sobre essa questão da preocupação do homem com a morte. E depois que os espíritos respondem daí ele faz um comentário, né? E ele diz o seguinte no comentário, ele diz assim: o homem carnal, mais ligado à vida corpórea, né, aqui na Terra, mais ligado ao plano físico do que à vida espiritual, tem na Terra as suas penas e os seus prazeres materiais. Então, assim, grande parte das pessoas hoje em dia tem aqui nesse mundo, na forma de vida que está tendo aqui nesse mundo, os seus prazeres e as suas penas, as suas tristezas, né? Então, baseia-se muito nas conquistas e nas derrotas em coisas materiais. As vitórias, as derrotas, coisas materiais. As felicidades e as tristezas, as coisas que acontecem dentro do teu relacionamento desse mundo. É mais ou menos assim. Comprar um carro novo é uma extrema felicidade. É ou não é verdade? Ou alguém não gosta de comprar um carro novo? Gosta? Traz felicidade? Traz felicidade. Vender esse carro porque você não conseguiu pagar as prestações nos traz uma tristeza. Não é assim? Então, a gente se baseia muito no que é a felicidade e o que é a tristeza nas coisas do nosso convívio, né? Iniciar um relacionamento com uma pessoa naquela fase de namoro, nossa, aquilo é uma maravilha, né? Tudo é bonito, tudo que fala é legal, né? Terminar esse relacionamento depois, quando você percebe que já não é mais confiável esse tipo de convivência, é uma tristeza muito grande, não é? E assim a gente vai indo, né? Comprar roupa nova, sapato novo é uma delícia.
pagar o cartão de crédito é uma tristeza. Então nós ficamos nessa situação. É isso que o Kardec está dizendo. Tá? E ele vai dizendo mais. Ele vai dizendo, esse homem, essa pessoa, baseia a sua felicidade toda na satisfação fúlgida de todos os seus desejos. Então assim, para essas pessoas, e vamos nos incluir nessa situação, porque a gente é bem assim, né? Se a gente pudesse arrumar um meio de satisfazer todos os nossos desejos, isso para nós seria felicidade plena. Não é verdade? Se existisse um poço dos desejos em que a gente jogasse 10 centavos, R$1, 100 reais, 1000 reais lá dentro e pedisse alguma coisa, a gente estaria lá. Basta ver, né, quantas pessoas caem no golpe aí de cidadãos que querem, digamos assim, pela ganância ganhar mais. E aí caem no golpe. Então a gente sempre quer alguma coisa que traga a satisfação dos nossos desejos todos. É isso que ele está dizendo. A plena felicidade nossa é a satisfação do desejo. Tá? E ele continua dizendo, a morte a esse tipo de pessoa amedronta. Amedronta. Porque ele duvida do futuro e porque acredita deixar na terra todas as suas afeições e todas as suas esperanças. É lógico. É lógico. Se você vive dessa forma, se toda a tua vida é focada nessas alegrias e tristezas, se você tem toda a tua força vital, a tua energia baseada em uma carreira promissora, se você busca tudo o que você quer na vida, você busca através da ambição de poder, se você corre atrás todos os dias de acumular posses materiais, quando a morte se aproxima, você começa a se apavorar. Porque você começa a saber e perceber que tudo que você dá valor não vai mais existir. Não é assim? É por isso que a morte nos atormenta. A gente fica desesperado quando a morte chega perto de nós. E é por isso que se eu disser para vocês que vocês vão desencarnar amanhã, duvido que vocês fiquem mais 5 minutos aqui. Vocês todos iam correr em busca de alguma coisa que vocês querem fazer ainda nesse plano físico. Não é assim? Muito bem. E sabe por que isso acontece? Porque nós esquecemos desse cara aqui. Ele trouxe um ensinamento importantíssimo para nós. Qual foi esse ensinamento? Na verdade ele trouxe mais, né? Mas tem um que foi o maior de todos os ensinamentos. É claro, o maior objetivo de Jesus na Terra foi trazer para nós um código de conduta moral universal, que é o Evangelho. Então, através do Evangelho, surgiu todas essas religiões que a gente tem por aí. E todas elas baseiam-se nesse código universal para que o ser humano melhore. Digamos assim, é um roteiro de evolução espiritual para todo mundo, aberto. Quem quiser, está à disposição. E esse foi, sem dúvida nenhuma, o maior objetivo de Jesus. Mas qual foi o maior ensinamento que Jesus deixou para nós? Por que Jesus ficou famoso? Por que Jesus ficou famoso? Por que até o nosso calendário começa com o ano de nascimento, entre aspas, de Jesus? Por que ele ficou famosão? Você não sabe? Pense um pouco. O que Jesus fez que nenhum outro homem fez na Terra? Tá difícil essa pergunta, Mas o que Jesus fez que ninguém fez? Não. Milagres é diferente, é uma coisa que a gente não conhece ainda, né? Mas Jesus fez uma coisa, gente, que ninguém fez. Não, pense nele, na pessoa. Ele se entregou para sem medo, sem, digamos, para desencarne, para a morte. Isso mesmo! Jesus foi o único homem que ressuscitou. Tá boa. Por que ele se entregou tão tranquilo? Ele sabia que não ia ter problema. Depois que matasse ele, ia continuar tudo igual. Estão percebendo?
Por que ele elegeu Jerusalém naquela época? Veja bem, gente. A Páscoa em Jerusalém, onde Jesus foi crucificado, eu digo assim, era uma Balneário Camboriú, no verão. A cidade tinha em média 50 mil pessoas, público efetivo, moradores efetivos. Mas na Páscoa chegava a 1 milhão de pessoas lá. Então vinha gente das Arábias, da Pérsia, da Grécia, de Roma, do Egito, da África. Todos os hebreus e judeus vinham fazer a peregrinação da Páscoa. Estava muito cheio de gente. Ele escolheu essa data. Para quê? Para que todo mundo pudesse ver ele morrer. Isso é uma coisa que a gente tem que ter bem claro. Tá? Muito claro. Depois ele fez o quê? Apareceu. Para quem que ele apareceu? Para Marta, Maria e Maria Madalena. 3 mulheres. Por que será que ele apareceu para 3 mulheres? Fofoqueira. Eu não disse nada, eu estou falando, você que está falando. Claro, gente, não tinha WhatsApp na época, nem Facebook. Quem é que dissimulava todas as informações? As mulheres. Correram contar para todo mundo, Viu que são elas mesmas que percebem disso, admitem. Para que todo mundo ficasse sabendo. Ele saiu dali, daqui a pouco ele começou a caminhar junto com 2 discípulos dele. Não apóstolos, discípulos, né? Porque Jesus tinha discípulos também, né? Que estavam voltando para a cidade de Emaús. Andou com eles tempo assim, daí perguntou, e daí, mas por que vocês estão tão tristes? Ai, nosso mestre morreu. Quem? Nosso mestre. Ah, tá, mas e daí? Tal. Me conta mais, tal. E aí, mas ao todo do campeonato ele se mostrou para eles. O que você? Tá vivo? Então, vai e conte para todo mundo. E eles contaram. Ele se apresentou para os apóstolos. Chegou para Tomé e disse, Tomé, você não acredita? Vem aqui, ó, pega em mim. Estou vivo, vivo. E o Tomé foi lá. Ele deu uma palestra, gente. Pouca gente sabe disso, né? A Bíblia é muito complicada para se entender. Para 500 pessoas na Galileia. Ele falou de cima do monte para 500 pessoas. Em espírito. Para mostrar para nós que a morte não existe. E a gente age dessa forma? A gente continua lembrando disso? Não. A gente esqueceu, porque a matéria é tão forte para nós, tão fascinante, que a gente vive esse mundo todo louco aí, e esquece isso. Esquece isso. Né? E ele disse mais, ele disse que a verdadeira vida não é a que transcorre aqui na terra. É assim a que é vivida onde? No reino dos céus. Gente, só no Evangelho de Mateus, 32 vezes Jesus fala sobre esse dito reino dos céus. Então, talvez porque ele queria que a gente escutasse. 32 vezes. Mas o que é esse reino dos céus? O que significa esse reino dos céus? Tem uma passagem de Jesus, quando ele está indo embora, tá? Está na hora dele subir o morro. Ele diz assim, gente, fiquem tranquilos. Eu não pude falar para vocês tudo o que vocês precisavam saber. Porque vocês ainda são, digamos assim, crianças espiritualmente falando. Vocês não estão preparados para saber tudo. Eu não posso contar tudo para vocês. Mas fiquem tranquilos. Se vocês se comportarem, se vocês me amarem e seguirem os mandamentos, que nem um pai faz com a criança, né? Se vocês se comportarem bem, eu deixo eles assistir televisão. Se vocês se comportarem bem, eu deixo vocês lidar no computador. Ele fez isso com nós. Ele disse, se vocês se comportarem, seguirem os mandamentos, vocês vão evoluir. Vão evoluir. E evoluindo, vai chegar um momento que vocês vão ter a capacidade de ouvir outras coisas. Eu vou mandar para vocês um outro consolador. É isso que ele falou. Eu mandarei um outro consolador, que vai lembrar tudo que vocês ouviram de mim, sinal que nós ia esquecer. Né? E vai dar novas informações. Isso ele disse. E aí, em 1861 chega, e 57, desculpe, chega ao mundo o Espiritismo. E o Espiritismo vai dizer para nós, o Espiritismo sobre esse mundo espiritual.
Porque o Espiritismo é uma ciência nova e vem revelar por meio de provas a existência e a natureza. O que significa esse negócio de reino de Deus, dos céus, tá? Do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Esse mundo espiritual tem relações com o nosso mundo corpóreo, o nosso mundo físico. Tem mediunidade, não tem? Tem influência dos espíritos em nossa vida, reencarnação. Então esse mundo está em interatividade com o nosso mundo físico. É isso aí, é isso que o Espiritismo vem contar. E vem contar também, na pergunta 84, o Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos. Os espíritos constituem um mundo à parte, além daquele que vemos? Ele quer dizer assim, é um mundo separado do nosso? O mundo em que os espíritos vivem? E os espíritos respondem para ele, sim. O mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Ou seja, para viver nesse mundo, você não pode mais ter esse corpo físico pesado. Para você participar desse outro mundo, você tem que deixar esse corpo físico. Isso é uma coisa que a gente tem uma grande dificuldade. Se eu dissesse para vocês que amanhã então vocês vão deixar esse corpo físico, seria uma boa notícia? Vocês encarariam isso como uma boa notícia? Ou vocês encarariam isso como um tremendo, uma má notícia que eu dou dando? Porque vocês não conhecem o que eu vou mostrar agora. Tá? E na próxima pergunta eles falam assim, o Kardec pergunta, qual dos dois mundos, o espírita ou o mundo corpóreo, é o principal nas ordens das coisas? Quer dizer assim, qual que é o principal? Quem vem primeiro? Qual que é o real? Qual que é o verdadeiro? E os espíritos respondem, o mundo espírita. Ele preexiste sobre tudo. Quer dizer que se esse plano físico aqui um dia vier uma peste e acabar com toda a vida, nós simplesmente vamos deixar esse corpo e continuar vivendo nesse outro plano. Não existe fim de mundo. Essa é uma boa notícia, né? Muito bem. E na Gênesis, que é o 5º livro da codificação, né, dos Espíritos, de 1868, tem uma importante notícia que os Espíritos deram para nós. O Kardec vai transferir para a Gênesis uma comunicação de um espírito chamado, ele quase não é conhecido, o nome dele é Galileu Galilei. Já ouviram falar dele? Esse cara foi um dos maiores cientistas que pisou na Terra. Tá? Galileu Galilei, através de um médium também pouco famoso, que nós infelizmente aqui no Brasil não conhecemos pouco, chamado Camille Flammarion, um astrônomo, nossa, fantástico. E é lógico, pela essa afinidade dos dois, é óbvio que o Camille Flammarion seria então o homem que recebia as notícias do Galileu Galilei. E o Galileu Galilei vai dizer assim, até aqui, quer dizer, até 1868, porém, temos guardado silêncio sobre o mundo espiritual. Opa! Até aquele momento eles não podiam falar nada. E ele continuou dizendo que também, esse mundo espiritual, que também faz parte da criação e cumpre os seus destinos conforme as augustas prescrições do Senhor. Ou seja, esse plano espiritual também é a criação de Deus. E tem uma tarefa. Assim como o plano físico também é a criação de Deus e tem uma tarefa. E aí eu me lembrei da Gênesis, Bíblia, capítulo 1, versículo 1. Né? Que fala lá, Deus criou o céu e a terra. O céu, ele se referia justamente ao plano espiritual. Não era planetas e tal. Terra, plano físico, céu, plano espiritual. No princípio, Deus criou o céu, e olha que ele fala primeiro céu. A Bíblia está escrito primeiro céu. Céu e depois a terra. Então ele está falando sobre o plano espiritual. E em 1944, pelo médium Chico Xavier, um espírito chamado André Luiz começa a desvendar todo esse mistério do que existe nesse plano espiritual. Este é o André Luiz.
O mundo espiritual, então, é mostrado pelo Espiritismo como uma coisa natural, da natureza, e não uma coisa mística, sobrenatural, que a gente ainda acha que vivem fantasmas, monstros, demônios. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que existem coisas muito parecidas com o que a gente tem na Terra. Este é o André Luiz. Aqui alguém assistiram um filme Nosso Lar? Grande maioria, né? Então vai ficar mais fácil de me falar. O André Luiz, apesar dele não admitir, ele foi um suicida. Tá? Era um cara viciado em fumo, em álcool, em sexo. Frequentava o baixo meretrício carioca, ele era carioca, era um aristocrata carioca. Viciado em comida, comia demais, e acaba desencarnando justamente por isso. Porque tem, na verdade, um câncer de estômago. Né? Ele desencarna, e quando ele chega no plano espiritual, ele vai direto para uma região umbralina. Claro, imagina só, um cidadão que vive nessa frequência vibratória, esse nível de pensamento, a agressão que ele faz ao corpo físico dele, rapidamente ele é sugado para uma região mais baixa. E ele cai talvez numa coisa que a doutrina espírita fala sobre Vale dos Suicidas. Ele cai num Vale dos Suicidas, onde muitos suicidas se encontram. Tá? E aí, ele diz assim, puxa vida, eu tenho sede, eu tenho fome, a minha barba cresce, olha, a minha roupa apodrece. E aí ele se alimenta de raízes, se alimenta de folhas, que ele não conhece. Ele bebe água escura de valetas, ele bebe água escura de poças, e ele fica praticamente um bom tempo se escondendo de criaturas animalescas, que ele chama no livro, que dizem para ele, você é um suicida, você é um suicida, você é um suicida. E ele se revolta com isso, ele diz, eu não sou suicida. E começa a se revoltar com Deus pela condição que ele está, começa a se revoltar com a família, começa a se revoltar com todos em volta dele. E ele realmente não é um suicida. Não um suicida voluntário. Né? Mas, pelo abuso que ele fez de substâncias, abreviou o desencarne dele. Então ele é um suicida involuntário. Apesar dele consumir voluntariamente tudo o que ele fazia. Ele acaba abreviando o desencarne. Até que um dia, passou 2, já sem nenhuma força, arrastando-se no chão, naquele barro, né? Ele já não tinha mais força para andar, sabe o que é isso? Ele só resmungava. Né? E ele chegou a um ponto que ele já disse, eu não tenho mais o que fazer. Sabe quando uma pessoa, a gente já passou por isso talvez, né? Em que você já não tem mais saída? Ele não tinha mais saída. Então ele fez aquilo que todo mundo faz. Levantou os braços e pediu ajuda a Deus. E no momento em que ele faz uma prece com humildade, né, com bastante fervor e fé, uma luz aparece na frente dele. E um velhinho bastante simpático, chamado Clarencio, diz a ele, meu filho, coragem. Deus nunca te abandonará. E aí eles transferem ele, aqui está a transferência dele, entrando na cidade do Nosso Lar, para uma colônia de socorro, ou uma cidade espiritual que ainda fica na faixa umbralina, mas fica um pouco mais acima, uma dimensão um pouco mais elevada, né? Que é a cidade de Nosso Lar. Essa aqui é a visão dele do hospital, porque ele vai para o hospital, porque infelizmente a gente sabe que o câncer antes de ir para o corpo físico, ele entra no corpo perispiritual. Depois ele passa para o físico. Quando você desencarna, o câncer continua no corpo perispiritual. Então você precisa ser tratado. Então ele vai ser tratado no hospital, ele fica meses sendo tratado nesse hospital. Essa é a vista que ele tem da cidade. Do lado, olha só, árvores, vegetação, aves.
Então ele vai para a cidade de Nosso Lar. Essa aqui é uma foto feita pelo filme, né? O filme fez esse tipo de animação sobre a cidade, né? Na época, o André Luiz fala no livro, em 1944, que tinha 1 milhão de pessoas, né? Ficava acima do Rio de Janeiro, a cidade do Rio de Janeiro. Então recebia desencarnados da cidade do Rio de Janeiro e outros em advertência, tá? Eu calculo que hoje ela deve ser um pouco diferente. Porque o Rio de Janeiro na época tinha 1.600.000 pessoas. E lá já tinha 1 milhão. O Rio de Janeiro hoje tem quase 16 milhões de pessoas. Então a cidade com certeza também deve ter crescido. Cidade no plano espiritual, né? Seja um pouquinho diferente. Mas não vamos, isso eu estou colocando da minha ossada. Ninguém não tem nenhuma literatura nesse sentido. Essa aqui é um mapa, tá? Feita pela Iegorina Cunha. A Iegorina Cunha é uma médium, sobrinha de Eurípides Barçanufo, né? Em 1979 ela é desdobrada em sono e levada para o Nosso Lar. E ela vem lá e faz um monte de desenho. Tem o ministério disso, a cidade tem aquilo. Né? Ela vem fazendo desenhos. Daí ela pega esses desenhos, leva para o Chico Xavier, porque o Chico Xavier também foi para o Nosso Lar antes de psicografar o livro, dada a complexidade do livro, né? O Emmanuel pega ele, leva para o Nosso Lar, mostra o Nosso Lar para ele ter um pouco mais de ideias na hora de psicografar o livro. E o Chico diz, não, realmente, é isso mesmo, você tem razão. E aí os dois juntos, eles fazem um livro chamado Cidades no Além. Está na internet, tá? Então se você quiser entrar na internet e baixar esse mapa aqui, né, pode baixar. Porque pense bem, se você vai para lá, né? Pelo menos um mapinha da cidade você já tem. Se não puder levar o GPS, né? Você se baseia. Vai lá. Então esse é o mapa do Nosso Lar. Tá? Então aqui tem a governadoria, tem todos os ministérios, isso aqui são casas. Imagine, gente, uma cidade de 1 milhão de pessoas. Nós estamos falando de uma cidade de 1 milhão de pessoas, o quê? 2 Joinville quase. É muita gente. Naquela época. Né? Naquela época. Ok? E o Nosso Lar tem, como diz o André Luiz, a cidade é linda, com muita vegetação, parques, praças, lagos. Uma praça aqui, olha que beleza isso aqui. Onde as pessoas conversam, passeiam, namoram. Sim, no Nosso Lar tem namoro. No plano espiritual tem casamento. Tem. Olha que boa notícia. Se você ainda está achando que vai passar por titio ou por titio nesse final de vida, não perca essa esperança. Depois da morte ainda você pode se ajeitar ainda, né? Tem jeito. Então vejam bem, gente. E tem, no livro Mensageiros, que é o segundo livro, né? Esse é o primeiro livro do André Luiz, né? O segundo livro, Mensageiros, eles vão numa colônia chamada Campo da Paz. E aí ele conhece uma moça que namora um homem do Nosso Lar. E os dois se casam e vão viver em Nosso Lar. Se casam no plano espiritual. Mas vejam só, o casamento no plano espiritual é um pouco diferente do casamento que nós temos aqui. Porque aqui a gente se disfarça, né? A gente consegue esconder, digamos assim, pelo menos no começo, né? Depois fica mais difícil. Mas no começo a gente esconde o defeito da gente. No Nosso Lar ou no plano espiritual não tem como. Por isso que lá as relações são muito mais autênticas, muito mais sinceras. Tá? Porque as pessoas se juntam lá por afinidade mesmo. Porque se gostam mesmo. É uma relação, claro, é meio tosco eu falar isso, tá? Mas é uma relação como se fosse pai e filho. Amor sem condições de você ver, digamos, sexo, paixão, físico, nada. É atração realmente de pensamento. Ok? Essa é a ideia. Tá? E aí, por exemplo, ele vai conhecer famílias. Ele vai saber que tem famílias lá. Ele vai visitar a família de Lísias. Lísias é o instrutor dele, né, que atende ele no hospital. E o Lísias vai levar ele para conhecer a família dele. Olha só o look, que lindo, né? Olha o que vocês vão usar no Nosso Lar. Não tem nada esse vestidinho curto. Claro, gente, isso aqui é de 1940, né? Então imagine uma vestimenta de 1940. Acredito que hoje já deve ter bem mais evoluído, umas roupas bem mais modernas. Né?
Então essa aqui é a dona Laura, que é a mãe do Lísias, né? E as duas irmãs dele, uma é Yolanda e a outra eu não me lembro o nome, tá? Então ele vai lá, ele vai jantar na casa deles, ele vai conhecer uma família. E o pai do Lísias, ele já está encarnado. E a dona Laura está esperando o momento para encarnar junto com ele, para ser, na verdade, filha dele. Nova relação entre famílias, né? Depois ele vai conhecer uma outra família. Essa é um pouquinho diferente. A família do Tobias, que trabalhava junto com ele no Ministério da Regeneração. E no começo, o Tobias vive com duas mulheres. O Tobias diz assim, ó, essas são as minhas irmãs, a Hilda e a Luciana. Tá? Depois que a conversa vai ficando um pouco mais tranquila entre eles, aí o Tobias diz, cara, tem que te contar uma coisa. Elas não são minhas irmãs. Elas são as minhas esposas. E aí? Bigamia? Hã? Um harém no plano espiritual? Eu já explico. Não pense em besteira, tá, gente? Eu já explico. O Tobias explica para o André Luiz que essa é a primeira mulher dele na Terra. E ela desencarnou quando teve um filho. E depois o Tobias conheceu a Hilda, que foi a segunda mulher dele na Terra. E agora eles estão os três juntos no plano espiritual. A Hilda, né, já morava com o Tobias no plano espiritual. Aí a Luciana apareceu em nosso lar. E eles receberam ela na casa deles. Ela está esperando um novo encarne. Ela já conheceu uma pessoa no nosso lar. E eles já programaram uma nova encarnação. Vão ser marido e mulher na Terra. E por enquanto ela está vivendo junto com os dois. O Tobias disse que, e daí, claro, né? A pergunta antes de eu contar tudo isso, mas o André Luiz perguntou para ele. Sim, mas e qual você... Qual é que é a tua mulher, afinal de contas? E ele disse, não, a minha maior afinidade é com a Hilda. E é com ela que ele tem, digamos assim, um esposo, né? Uma parte espositiva. E assim a Luciana vai encarnar, já com outra pessoa, planejamento e assim por diante. Né? E vai chegar aqui, daí no escurinho do cinema, um conhece o outro. Nossa! No shopping, bateram. Oh, que legal, tal. No Facebook, né? Um conheceu o outro, começaram a bater papo. Coincidências? Programação, gente. Isso é programação. Tá? E a coisa continua. Ele continua um tour para o nosso lar. Ele vai contar que no nosso lar você encontra casas, prédios, escolas, hospitais, animais, fábricas de alimentos, máquinas, veículos para transporte. Mas peraí, o plano espiritual já não voa? Não é isso que contaram para nós? Boa, sim. Aliás, o nome é Volitar. Tá? Só que essa cidade do nosso lar, ela é muito próxima à nosso produtor. Infelizmente, eles ainda, os espíritos que estão lá, não têm a capacidade, o merecimento de volitar. Eles andam. E se andam, precisam de transporte. Imagine uma cidade de 1 milhão de pessoas. Precisam de transporte. Então, eles têm carros, dirigem carros e andam de ônibus. Que o André Luiz ficou abismado, né? Um aerobus. Aliás, gente, vou dizer uma coisa para vocês. O André Luiz, no livro Mensageiro, que é o segundo livro, eles vão fazer uma visita no Rio de Janeiro. E uma das coisas que chama a atenção do André Luiz, sabe o que é? A quantidade de espíritos que estão andando nos ônibus e nos carros. Tem espírito em cima do carro, dentro do carro. Então, às vezes, a gente dá carona para espírito aí fora e nem sabe. Eles ficam prestando atenção. Mizete, eu vou... Diz para o Preto assim, Preto, vamos na panificadora? Vamos de carro. Ele escuta e diz, opa, vou pegar uma caroninha. Aquela panificadora tá boa. E entra lá. Eles andam, gente, e precisam de carona. Por isso que o Chico Xavier dizia assim, ó, quando a gente entra no veículo, muito bom você fazer uma oração. Pedir a proteção externa do veículo e aumentar a frequência vibratória de dentro do veículo para que nenhum espírito, digamos assim, de baixa frequência fique ali.
Isso é muito bom. Importante fazer. Tá? Então ele vai encontrar lá tecnologias muito mais avançadas que a nossa aqui. Em 1900, isso aqui é a década de 30, o livro saiu em 44, mas ele está narrando na década de 30. Ele encontra a internet na década de 30. Notebook. A ministra veneranda vai dar uma palestra em holografia. É como se eu estivesse falando aqui em holografia. E hoje a gente vê essa tecnologia chegando, né? Isso em 1930, gente. Então a tecnologia primeiro está lá, depois vem para nós. A gente aprende primeiro a lidar no celular lá em cima. Depois a gente lida no celular aqui embaixo. Primeiro a tecnologia vem de lá. E ele continua dizendo que existem locais de lazer, né? Cinemas, praças, jardins, lagoas, rios, shows, shopping center. Tem shoppings lá. Porque em 1940 não tinha shoppings, porque nem existia na Terra. Mas hoje, com certeza, tem shopping center lá. Então fique tranquilo. Se vocês são viciados em shopping center, vai ter shopping center lá. Tudo que a gente precisa para nossa satisfação pessoal tem lá. Tá? E ele continua dizendo, alimentação, o que come um espírito? E ele diz que a alimentação lá depende do estado evolutivo do espírito. Então assim, verduras, cereais, frutas, sucos, água e ar. Quanto mais elevado o espírito, menos matéria ele precisa consumir. Mas eles comem verduras, frutas. E existem plantações. Existe agricultura lá, produzindo isso. Claro, numa sutilidade diferente, utilizada para o perispírito deles, que ainda é matéria. Mas eles precisam alimentar o perispírito. Então eles comem isso. Já os espíritos mais evoluídos, os que trabalham, por exemplo, na União Divina, no Ministério da União Divina, eles se alimentam de água e ar. Aí já é uma condição um pouco mais elevada. Mas a alimentação existe. Fique tranquilo. Quem gosta de feijão, vai ter feijão lá. Não tão temperado. Não vai ter toicinho, essas coisas assim. Feijoada, então, nem pensar. Mas o feijãozinho vai ter. Tem um feijãozinho. Porque animais não se matam lá. Eles produzem uma coisa muito parecida com a carne para pessoas que estão muito intoxicadas. Porque tem gente aqui na Terra, a gente conhece, ou até a gente mesmo, que não come nada se não tiver alguma coisa de carne. De manhã cedo, meio-dia, noite, tem que ter uma carninha, né? Essa pessoa vai intoxicando o seu perispírito. E ela não pode chegar abruptamente e corta a carne. Então eles têm alguns produtos sintéticos que vai aos poucos desintoxicando a pessoa da carne. Quiçá a nossa soja, né? Hoje a gente produz uma coisa muito parecida com carne de soja, não é verdade? Isso vem de lá. É uma tecnologia que eles trouxeram. Tá? Mas churrascaria não tem. Tá? Então se você quiser aproveitar, aproveite na churrascaria aqui na Terra. Gaste todo o teu tempo. Aproveite. Tá? E o André Luiz fala também do trabalho no mundo espiritual. Gente, olha só o que ele diz. A maior surpresa é a paisagem de serviços, é a quantidade de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tá? O volume de tarefas assombraria qualquer homem comum. Tem muito trabalho lá. Então se você for num próximo velório e encontrar a viúva, não diga mais assim, descansou. Não diga. Porque agora vocês sabem que ele já está trabalhando. Já vai trabalhar. Olha só, gente. Em dado momento, o André Luiz, ele, depois de ser tratado no hospital e tal, ele pensa assim, puxa vida, está na hora de mim ver a minha família. Eu estou com saudade da minha família. Então ele perde uma audiência com o Clarencio, tá? E ele vai conversar com o Clarencio para ver se o Clarencio dá para ele oportunidade de ele descer a terra a ver a família dele. E quando ele chega lá, eles são atendidos em duplas. Porque às vezes o problema de uma pode servir de exemplo para outro. Então eles são atendidos em duplas. Ele vai ser atendido junto com a mulher. E como primeiro se atende as damas, o Clarencio pergunta para essa mulher o que ela queria. Ela diz assim, ai, doutor Clarencio, eu queria muito ir ver meus filhos, meus 2 filhos. Eu queria que o senhor me desse a oportunidade de ser mentor deles, de ser espírito protetor deles na Terra. Diz o Clarencio.
E quantos bônus horas a senhora tem? Bônus horas? Já tenho 300 bônus horas. 300 bônus horas. E quanto tempo a senhora está na cidade? Ah, doutor, longos 6 anos. 6 anos. E até agora a senhora conseguiu juntar só 300 bônus horas? Infelizmente, eu tenho que negar o seu pedido. Porque você ainda não tem conhecimento espiritual, nem bagagem espiritual para você ir ajudar os seus filhos. Pelo contrário, você vai estar atrapalhando. Então eu não posso fazer isso. E quando ela falou isso para a mulher do lado, o André Luiz já... E o senhor quer o quê? Não, eu vim aqui só para me perguntar. Daí ele diz assim, ele já percebeu que ele precisa trabalhar. Para ter bônus horas. Daí ele disse assim, pois é, eu vim aqui ver se o senhor me arruma um trabalho. Trabalhinho. Né? Aí o Clarence disse para ele, tá, e no que você gostaria de trabalhar? Aí a soberba, né, subiu no palanque e disse assim, bom, lá na Terra eu era médico. Se você me der mais ou menos uma oportunidade de exercer medicina aqui na Terra, eu gostaria muito de mostrar os meus dotes. E o Clarence disse assim para ele, que tipo de médico você foi na Terra? Você foi um médico preocupado com os seus pacientes? Ou você foi um médico preocupado com você? Você sabe o que é um médico preocupado com você, né? Aquele que pergunta assim, o que você tem? Dor de cabeça. Toma isso aí. Esse é um médico preocupado com ele mesmo. O tempo dele. Que tipo de médico era o André Luiz? Um médico preocupado com ele. Rapidamente ele ficou branco. E o Clarence disse para ele assim, não, mas você pode ter a oportunidade de trabalhar em hospitais. Afinal de contas, você tem já essa manha. Né? Mas você vai começar limpando o chão. Faxineiro. Pegando rodo, escova, vassoura. E assim o André Luiz começa a trabalhar. Ele vai trabalhar num hospital como faxineiro e ele vai limpar as pessoas que estão chegando. Olha só as substâncias que elas vão largando. Isso aqui é tudo coisas tóxicas, né? Tudo que vem do pensamento, gente. A gente vai produzindo isso no nosso perispírito. Por isso que você olha para uma pessoa de vez em quando e diz assim, nossa, essa pessoa está negra. É o pensamento dela que vai gerando toda essa psicosfera dela. E isso, digamos assim, são resíduos mentais. Isso lá, cai tudo para fora. É como se alguém estivesse vomitando coisas desse sentido. Então ele vai fazer o que primeiro? Limpar essas pessoas. Um cara que era um médico na Terra, aristocrata, riquíssimo. Ele era rico, o pai dele era dono de fazendas. Tá? E cada trabalho tem a sua remuneração. Você ganha para trabalhar lá no nosso lar. Eu acabei de falar sobre o bônus horas, né? Então, eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Vocês vão trabalhar lá bastante. Então, vocês vão ganhar dinheiro. Né? Vocês vão ganhar um bônus hora trabalhado. E lá, segundo o André Luiz, se trabalha em torno aí de 8 horas por dia. É claro que tem alguns que gostam de trabalhar mais. Trabalhar-se 10, 12, é permitido. Tá? É permitido. Então, você vai ganhar um bônus hora por dia. Mas a boa notícia que eu dou para vocês é o seguinte. Quanto ganha um governador do estado hoje aqui de Santa Catarina? Júlio, quanto ganha um governador do estado? Vamos chutar aí uns 30 mil reais? Por aí, né? Uns 30 mil reais por aí. Vocês ganham isso? Alguém ganha isso aí? Não, você não precisa falar. Não se exponha, não se exponha. Tá? Senão eu vou querer te emprestar dinheiro. Lá vocês vão ganhar a mesma coisa que o governador do nosso lar ganha. Segundo André Luiz, um cara assim, que tem uma aura lindíssima. Ele viu ele uma vez só. Vocês vão ganhar exatamente a mesma coisa que ele. Um bônus hora. Igualdade. Porque todo mundo vive simples lá. Todo mundo tem uma casa simples, uma vida simples, uma alimentação não falta para ninguém. A cidade dá e assim por diante. Então todo mundo ganha um bônus hora. Mas eu tenho uma melhor notícia aí. Quem é professor aí? Tem alguém que é professor aí, não? Fora Cassiane? Tem mais alguém professor? Olha aí, né? Agora sim. Um professor lá no plano espiritual, se ganha mais ou menos a mesma coisa do governador aqui, não?
Um pouquinho menos. Lá no plano espiritual, um professor ganha o dobro de um governador do estado, cara. Só ganhar 60 mil reais lá. Tá vendo que coisa? Por quê? Porque a educação lá é prioridade. Prioridade, gente. E tem crianças chegando no plano espiritual que precisam ser educadas. O professor tem valor lá. Tem valor. Então, não percam as esperanças. Que vai melhorar a situação. Basta só você se morrer. Não tá. Viu só que coisa boa? Notícia boa, né? E também tem salários de 3 bônus horas para aquelas pessoas que descem até a crosta. É mais ou menos assim, auxílio periculosidade e insalubridade, né? Que desce até a crosta, entra em contato com essas energias baixas, né? E, lógico, sofre com isso. Então esse cidadão, pelo sacrifício que ele está fazendo, ele chega a ganhar 3 bônus horas por hora trabalhada, né? Muito bem. A casa no plano espiritual, um depoimento do André Luiz. Eis-nos a porta da graciosa construção cercada de colorido jardim. Essa é a casa da dona Laura, da mãe do Lísias, né? Ele diz mais, ele diz assim: os ambientes são simples e acolhedor, móveis quase idênticos em todos os lugares aos terrestres. Então, os móveis são muito parecidos com aqui. São tecnologias iguais, né? E ele continua dizendo: ah, olha só que legal. Nós vamos encontrar os nossos amigos no plano espiritual? O que vocês acham? Com certeza absoluta. Nós vibramos na mesma faixa vibratória de pensamento. A gente vai se encontrar. Então a gente vai rever os nossos amigos. Isso é muito bom, né? Isso é ótimo. Mas nós vamos também encontrar os nossos inimigos no plano espiritual? Claro que sim. Claro que sim. Se você tem, digamos, uma certa rixa com alguém, é porque vocês têm o mesmo nível de pensamento. E se tem o mesmo nível de pensamento, vocês vão se encontrar novamente. Aqui o André Luiz encontra um cidadão chamado Silveira. Né? E o Silveira tinha dinheiro emprestado do pai do André Luiz. E um dia ele já estava por aqui. E ele tinha uma casa e mais alguns bens, e o pai do André Luiz estava executando ele. E daí pediu a opinião do André Luiz. A mãe do André Luiz, que já era uma pessoa espiritualizada muito mais, disse: não, calma, parcela, dá mais uma chance para ele. O André Luiz: não, vamos executar integralmente. Tiraram a casa, todos os bens, ele foi à miséria. E agora o André Luiz encontra o cidadão lá, e ele diz assim: André, vem cá, pai, me dá um abraço. Você imagine a cara do André Luiz. Por isso que Jesus dizia: reconcilia-te com os teus inimigos enquanto estiveres andando com ele. Porque depois a cara cai no chão. Você não tem o que fazer. Ele vai correndo falar com a Narcisa, eu lembro do livro. Ele pergunta para a Narcisa: o que eu faço? O que eu faço? Não aguento. Agora tu encontra em tudo que é lugar. A Narcisa diz: aproveita a oportunidade. Encontra ele, abraça ele, fala com ele, pede perdão. Para vocês voltarem a ter um relacionamento normal. Isso aqui, diz Narcisa, é muito comum no nosso lar. Claro que é, gente. Nós vamos para a mesma colônia. Todos aqui, todos nós. Agora, se eu tiver uma rixa com ela, eu vou encontrar ela de novo lá. Depois nós vamos encarnar, eu vou estar com ela aqui de novo. Depois a gente desencarna, tem uma hora que a gente tem que se acertar. Então é dado essas oportunidades. Muito bem. E a gente dorme lá, descansa lá, já estou terminando, tá? A gente dorme lá, descansa. Será que o espírito precisa descansar? Precisa mesmo. Porque queira ou não queira, a gente usa um corpo material, é matéria ainda, tá? E ele cansa. Então uma hora você precisa dar um descanso. Para isso que existe o lazer e para isso que existe o sono. Tem uma hora que você vai dormir. E no dormir no plano espiritual, os espíritos também saem do corpo. Olha que coisa interessante. O André Luiz foi tirar uma soneca no sofá, desdobrou e foi ver a mãe dele, que estava numa cidade, num astral, numa dimensão acima, bem mais sutil. Quer dizer,
para ele poder ver a mãe dele, ele teve que sair daquele corpo pesado para eles e ir até a mãe. E isso acontece também na Terra. A gente, quando dorme, a gente sai do nosso corpo, usa esse perispírito e vai fazer visitas ao plano espiritual. A gente faz isso também. Da mesma forma, ele fez exatamente isso, seguindo para um outro plano superior. Ok? Isso é importante dizer, gente. Por quê? Porque ele conta que tem coisas lá que chega a doer o coração. Encontros de desencarnados com encarnados. Esse é um caso muito típico lá. Por exemplo, uma mãe que faleceu e os filhos, por exemplo, eles estão muito preocupados. Às vezes os mentores vêm, ajudam, desdobram, levam para você ter um contato com a mãe no plano espiritual, em nosso lar, através do sono. É por isso que o sono existe, para a gente entrar em contato com pessoas desencarnadas. Aí você acorda, sonhei com a minha mãe. Sonhou. Sonhei que ela estava linda. Sonhou? Sonhou sim. Você viveu isso. Viveu. O sonho é um desdobramento do corpo físico. Ok? E para terminar, eu trouxe uma história, justamente falando sobre isso, que eu tirei do livro Mamãe, Estou Aqui, do espírito Celina, psicografia da Célia Camargo. Tá? Então, assim, o espírito Celina é uma criança que desencarnou com 8 anos e hoje vive na colônia Céu Azul. Tá? Dá para você apagar essa luz daqui? Só vou contar a história rapidinho, eu vou ler. Tá? O despertar. A primeira pessoa que vi foi a vovó Catarina, que desencarnara alguns anos antes. Vovó Catarina, mas você já morreu? Por engano. Como pode ver, eu estou viva. Ah, e onde estou? Você está num mundo diferente agora. Muito mais bonito e agradável que aquele onde você vivia antes. E a mamãe? E o papai? E os meus maninhos? Eles não poderão vir. Você os reverá tão logo seja possível. Vovó, eu morri? Você se sente morta? Não, estou muito bem. A morte não existe, minha querida. Você apenas deixou o corpo de carne, que já não servia mais. A mudança. Aos poucos, a dor que ainda sentia foi desaparecendo. Fui morar com vovó Catarina. É tudo tão lindo. Então, por que as pessoas têm tanto medo da morte, vovó? Por ignorância, minha querida. Porque desconhecem o que seja a verdadeira vida. Perturbação espiritual. Após 2 meses, Celina era acometida de crises terríveis. A depressão tomava conta dela. Angustiada e triste, punha-se a chorar desconsolada. Aos gritos, pedia para voltar para casa, afirmando que a sua mãe estava sentindo muito a sua ausência. A mãe estava lamentando, né? Estava emitindo ondas de energia para ela. Quando os encarnados só pensam nos desencarnados como doentes e sofrendo, eles se sentem assim e têm mais dificuldades para livrar-se dos reflexos da doença, pela qual desencarnaram. Quando os familiares não colaboram, os desencarnados necessitam de muito auxílio para superar essa fase difícil. Para solucionar essa questão, Dalva é a mãe dela, tá? É conduzida ao encontro da filha em desdobramento do sono. O encontro é administrado por vó Catarina. A visita. Mamãe, estou aqui. Minha filhinha, que bom. Você está bem, minha filha? Estou muito bem, mamãe. Vovó Catarina está comigo. Ah, minha mãe, onde está ela? Indagou surpresa, lembrando-se da mãe que também partira. Ah, mamãe, viu o que aconteceu? Não basta tê-la perdido, agora perdi minha Celina também.
Você não perdeu nada, Dalva. Continuamos mais vivas do que nunca. Ah, minha Celina, quanto tenho chorado e me desesperado sentindo a sua falta. Eu sei, mamãe. E é exatamente sobre isso que eu quero lhe falar. Suas lágrimas, seu desespero, me fazem muito mal. Estou bem e Deus nos dará outras oportunidades de nos reencontrarmos. Tem razão. Preciso ficar calma. Não quero atrapalhar você. Outra coisa, mamãe. Não vá ao cemitério. Eu não estou lá. E isso faz você ficar mais triste ainda. Entendeu? Abraçou novamente a filha com carinho, dizendo: gostaria de poder ficar aqui com você. Isso não é possível, mamãe. Você ainda está encarnada. E além disso, outras pessoas aguardam seus cuidados na terra. Deu um abraço e um beijo neles por fim. Em seguida, Dalva foi reconduzida ao lar terrestre. A vida continuou. Com o passar dos dias, Celina foi recuperando-se cada vez mais e dentro de pouco tempo estava completamente boa e adaptada na nova vida na espiritualidade. Segundo Emmanuel, a dor das separações é justa e compreensível, mas não deve ser maior do que a certeza de que a vida prossegue, repleta de oportunidades para que honremos a memória dos que se foram, abraçando o trabalho do bem como a melhor forma de lhes cultuarmos a lembrança. Emmanuel. Muito bem. Obrigado a todos. Tenham uma ótima semana.